Olá, ela é jornalista formada na segunda turma do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004. Depois de trabalhar durante alguns anos como assessora de imprensa, decidiu migrar de área e formou-se em Direito na FMU. Posteriormente, fez pós-graduação também em Direito no INSPER. Sua carreira como advogada está voltada para o direito empresarial. O programa Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista e advogada Fernanda Cavalcante. Fernanda, obrigado por você ter vindo aqui e bater esse papo comigo, viu? Prazer, professor. Adoro Mackenzie, é sempre um prazer. Quantos anos você não voltava aqui? Uns 15. Quando eu vim falar com o Nelson Calegari para saber se eu podia fazer direito aqui sem prestar vestibular. Porque eu falei, olha, eu me recuso a estudar física depois de tantos anos. Aí ele falou, Fernanda, não dá, né? Eu falei, poxa vida. O Nelson era o secretário-geral aqui da universidade. Secretário-geral. Fernanda, como é que você chegou no Mackenzie? Não tinha tantas faculdades de jornalismo na época, né? Eu acho que tinha USP, tinha Casper, tinha Mackenzie, PUC, eram poucas. Na minha cidade mesmo não tinha naquela época ainda. Presidente Prudente. E meu namorado fazia engenharia aqui no Mackenzie. Então acabou que eu prestei vestibular só no Mackenzie. E por que você escolheu jornalismo? Na época era muito comum a gente fazer o teste, né, vocacional no terceiro colegial. E o colégio deu, né? Explicar que o terceiro colegial, ensino médio. É o terceiro ano do ensino médio hoje. Então, tinha uma psicóloga que conversava com todos os alunos, né, individualmente, fazia lá os testes. E ela falou para mim, Fernanda, o seu teste deu que você pode fazer propaganda e marketing e direito. Eu falei, não, mas eu não quero. Aí, fazer jornalismo. Falei, não, vou escolher alguma coisa ali perto de alguma coisa, de alguma dessas opções. Aí decidi fazer jornalismo. E claramente podia ter feito jornalismo hoje, né? Isso aqui tá maravilhoso, gente. Ô, Fernanda, você é da segunda turma de jornalismo, quer dizer, era um curso super recente. Isso não te preocupou, a sua família, de entrar numa faculdade com um curso que estava começando? Não, porque o curso era recente, mas o Mackenzie já era uma faculdade muito tradicional, né? Tinha um peso muito grande o nome Mackenzie. Então, para os meus pais, a minha decisão foi muito tranquila. E o meu namorado, que é de Prudente, ele fazia faculdade de engenharia aqui. E aí, quando minha mãe veio me trazer para prestar o vestibular, ela ficou encantada. Ela falou, nossa, como você escolheu bem! Só olhando o campus, né? Eu falei, tá bom, mas os critérios estão ótimos. Mas foi muito... acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Assim, eu não gostei de trabalhar na área, né? Tanto que eu migrei, mas a faculdade para mim foi muito valiosa, como experiência de vida, como momento de vida, que é aquele momento que a gente põe o pé no chão e fala, putz, a partir daqui, depois que sair daqui é só responsabilidade, né? Aquele seu último suspiro, assim, posso fazer algumas coisinhas aqui que não vai dar nada, né? Ainda tem os pais nas costas, mas é um momento muito valioso. E eu não tive isso no direito, que já era outra fase da minha vida, óbvio, mas foi muito valioso. E como o campus do Mackenzie, ele é muito aconchegante, ele é muito acolhedor, assim, eu achei, para mim foi uma das melhores fases da minha vida. Você falou que seria legal fazer hoje, né? Exatamente porque você entrou no estúdio, né? Isso aqui tá maravilhoso, gente. Isso aqui tem camarim. Justamente o estúdio que não tinha na sua época. Como foram esses anos na faculdade? Principalmente porque não tinha toda essa estrutura. Como é que foi trabalhar esses 4 anos na sua formação? Então, como a gente era novo, para mim, pelo menos eu era nova, era meu primeiro contato com isso, eu não sabia que eu podia ir além daquilo. Então, para mim, ali estava maravilhoso, né? Hoje, depois de se formar, que a gente entra nos espaços, a gente olhava e falava assim, a gente tinha que dar um gás ali, tudo bem. Mas quando a gente entrava lá e fazia as coisas... Não sei, professor, era o que tinha, então estava ótimo, estava maravilhoso. Você fez, além da sala de aula, quer dizer, deu para fazer algo ali que ajudou na sua formação posteriormente também? Muito, a gente foi para a rua fazer reportagem, a gente fez rádio ali qual que era aquele prédio mesmo, Paulo? Ainda bem que ele está aqui para me lembrar das coisas. Eu acho. Isso, era... A gente pegava tudo emprestado, né?
Eu pegava as coisas tudo emprestadas dos outros. Pegava o prédio do direito, o prédio da arquitetura. A gente usava Mas era todos muito eles. divertido, era muito divertido. Era... Como que era aquele programa? Sai de Baixo? Era tipo Era mais aquilo ou lá. menos, né? Mais ou menos aquilo ali. Você está falando isso relacionado também à tua turma, né? Não, minha turma era maravilhosa, né, gente? Por isso que a gente... Ninguém se matou ainda, né, Paulette? Gente, ainda bem que ele está aqui. A Fernanda está falando Preciso- com os bastidores também. os aqui, bastidores mandando- que eram meus amigos íntimos, próximos aqui do Mackenzie. Eles estão aqui, graças a Deus. Fernanda, qual a ideia que você tinha do jornalismo Muito romântico. naquele momento? Muito romântica. Muito romântica. Aquela que eu ia chegar, ia escrever tudo que eu quisesse. Aí eu lembro que eu fui para Prudente passar umas férias e fiz um estágio de verão num jornal de lá. Aí teve alguma coisa lá de um movimento de extrema direita. E eu, né, do jornalismo naquela época, não era de direita, né? Hoje a diferença que eu sou. Né? Mas naquela época eu era toda socialista e não sei o quê. E fui fazer estágio nesse jornal. Cheguei, escrevi horrores sobre esse movimento aí de direita, daquela tradição família e propriedade, sabe? Chegou na editora, ele cortou metade. Aí você entendeu a realidade. Aí eu comecei a entender o que era o jornalismo, né? Aí eu tive que colocar meu pezinho no chão e esquecer meu lado romântico. Mas quando você fala do romantismo, você tinha essa questão também de televisão ou era uma coisa de texto, voltada para o texto, voltada para o rádio? O que você tinha naquela época? Eu queria, na verdade, eu gostava muito de escrever. Olha, gente, eu vou contar que meu cameraman preferido está aqui, ele não vai me deixar mentir. Eu errava muito no vídeo, eu era muito tímida. Então eu gostava mesmo era de escrever, eu queria escrever. Porque no vídeo, assim, eu até gostava, mas eu era péssima. Paulo tá ali também, não me deixa mentir, né, Paulette? Eu só errava, tudo eu errava. Impressionante. Mas era uma delícia, professora, assim, eu aprendi muita coisa. Um diferencial que eu nunca vou esquecer, quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu entrei como assistente, né? E assistente, a gente não faz fórum, a gente já faz Isso você está peças. falando no direito, Isso né? no direito. E aí eu fiz uma defesa e tal, que me pediram, e mandei para o meu chefe, o sócio do escritório. E aí ele falou, Fernanda, você não escreve como advogada? Eu falei, não, eu sou jornalista. Aí ele mandou para o cliente revisar. Ele falou, vou mandar para o cliente revisar, depois quando voltar eu dou uma alterada. Aí o cliente voltou cheio de elogios. Ele falou assim, nossa, obrigada por me mandar uma peça que eu sei ler. Aí ele falou assim, sua peça passou pelo cliente, então eu nem vou mudar, vamos mandar assim. Hoje é muito comum, assim, eu falando isso, hoje em dia parece um absurdo, mas antigamente se você lia peças de advogados, não entendia nada, porque metade dela era em latim, eram termos em latim. E eu nunca usei isso. Lá em 2011, 2012, ainda era muito conservador nesse sentido. E hoje, quando eu conto isso para os alunos de direito, eles falam, nossa, que absurdo, a gente não usa mais. Eu falei, pois é, vocês não usam mais, mas na minha época ainda usavam. E quando eu não colocava, as pessoas achavam muito esquisito. E isso veio do jornalismo, né? Da minha forma de escrever como jornalista, que é uma forma acessível, uma forma clara, uma forma simples, objetiva, que todo mundo que lê consegue entender. Então, quando eu mudei de carreira, eu não perdi a minha bagagem como jornalista. Ao contrário, agregou muito para a minha vida de advogada hoje. É isso que eu ia te perguntar, se o fato de você ser jornalista, ter a primeira formação como jornalista, se isso te ajudou na sua carreira como advogada. Muito, muito, principalmente porque a sociedade hoje exige que a gente entregue aquilo que eles conseguem entender, né? Não é uma relação de consumo, é uma relação de prestação de serviço. Mas se eu entrego hoje para o meu cliente uma peça de defesa que ele não entende o que está escrito, ele me devolve na hora, fala, desculpa, mas eu não entendi isso daqui. Naquela época, tudo passava batido, né? Hoje em dia a informação é muito maior, o nível de informação é outro. Então hoje a gente é muito mais cobrado nesse nível de clareza na entrega das nossas peças para os nossos clientes. Até mesmo o juiz não quer mais ficar tendo que recordar termo em latim, né? Então é muito válido para a vida. Esse estudo em comunicação. E como é que foi essa transição? O momento que você falou assim, não quero mais jornalismo, vou para o direito. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava morando fora, nessa época eu estava no México. Tá. Vamos falar um pouco, antes de você entrar nisso, antes de ser advogada, você tentou outra carreira, ou fez um pouco de outra carreira. Eu fiz, acho que eu cheguei a trabalhar quase 3 anos, não, quase 2 anos, uns 2 anos como modelo.
Aí morei em Milão, depois vim para o Brasil, fui para o México, fiquei no México um pouco mais de um ano. E aí quando eu cansei da vida boa, né, do glamour, resolvi vir ralar um pouco mais no Brasil. E eu falei, não, chega, agora eu quero uma coisa mais séria, mais sóbria na minha vida. Agora eu vou voltar ao Brasil fazer direito. Aí eu lembrei, né, da psicóloga, lá no terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, falando que eu devia fazer direito ou publicidade e propaganda. Eu falei, não, comunicação eu já fiz, já vi que não é minha área, né? Vamos fazer direito agora e estamos aí até hoje. Mas tinha algo que você, tinha algo relacionado à sua família, ou foi uma coisa que bateu, vou fazer direito? Eu mesmo quis fazer direito. Não tem nenhum parente próximo, né, a mim que seja advogado. Nem advogado, nem juiz, nada. Tá. E como é que é seu trabalho hoje? Hoje eu trabalho com empresas, né? Eu saí do escritório, que eu era associada, e passei a trabalhar no jurídico corporativo, dentro de uma empresa. Agora, nesse momento, eu estou no meu sabático, né? Cuidando de filhos. Mas eu migrei para a área de jurídico interno mesmo, de empresa, e eu cuido das áreas de contrato, né? Contratos comerciais, B2C, uma parte de B2B, B2C2B e meios de pagamento, que são meus queridinhos. Voltando para o jornalismo, quando você entrou na faculdade, até na sua formação, né, em 2004, não existiam redes sociais. Não né? Você tinha aí nem Facebook, na realidade. Não, tinha o Orkut, malemar ali tinha um Orkut, uma coisa meio... Uma coisa bem... O início, né? De tudo. Muito inicial, muito inicial. Você tem fazer um comparativo entre o jornalismo daquele período, o jornalismo que você fez na faculdade e o jornalismo dos dias de hoje? Eu não sei como está a grade de vocês hoje do jornalismo, mas eu espero que tenha mudado muito, porque naquela época a gente não tinha como prever que isso ia acontecer, então obviamente nós não éramos preparados para lidar com essa inundação de informações vindo de todos os lados, né? De quem é jornalista, de quem não é jornalista, de quem tem tendência a X, Y, Z. Então, hoje em dia... Eu acho que o jornalista em si tem que estar muito mais atento a isso, muito melhor capacitado para fazer essa coleta de informações, que é ir em campo, pegar ali, coletar as informações, fazer a checagem, né, daquela informação que recebeu, para de fato passar para o seu público aquilo que é verídico, né, para não deixar... aconteceu o que a gente... Você falou da questão da checagem, né? E hoje, na sua época, não havia a expressão fake news, por exemplo. Não né? havia, mas era necessário fazer checagem daquilo que a gente recebia como informação. Então, a gente pegava o telefone, né? Telefone fixo ali, né? De fio, e ligava para várias pessoas para ver se a informação batia. E a hora que a gente falava assim, não, 5 pessoas falando a mesma coisa aqui, de diferentes áreas, de diferentes informações e tal, tá tudo certo. Eu vejo... me corrija se eu estiver errado, muita relação entre a questão da comunicação, tanto do jornalismo como do direito, em relação a questões da fake news, em relação a questões relacionadas à inteligência artificial, ao chat GPT. Vocês têm discutido isso na área? Muito, muito, muito. Principalmente porque o chat GPT é uma coisa que se retroalimenta, né? Ele aprende com aquilo que a gente vai jogando nele. Então, tem uma preocupação porque... quando você usa informações que vêm do chat GPT, você não sabe de onde que ela veio, né? Assim, eu não sou técnica nisso, então talvez eu pareça muito leiga, que eu sou leiga mesmo mas a gente fica preocupado, porque você imagina que um juiz está decidindo uma causa com base em algo que vem do chat. Eu pessoalmente, assim, se eu tiver que usar, eu vou checar 500 mil vezes aquilo que está ali. Tipo, eu uso para coisas banais, eu não uso para o meu trabalho em si, para o meu trabalho mesmo. Eu ainda prefiro livro, prefiro aula, prefiro falar ali com o desembargador, com o ministro, ou quem quer que seja, com o cliente, ver as provas. Mas o que a gente tem de inteligência artificial hoje, que é muito usada, é para a organização do trabalho, né, no direito. Você tem sistemas, você tem formas de você montar um contrato com cláusulas já pré-estabelecidas, que você coloca ali o que você quer, e você ganha agilidade e eficiência, mas você não entrega na mão de um sistema fazer todo o seu trabalho. Tá? Isso o advogado ainda, a pessoa física ali que vai e faz. Você usa a tecnologia para ganhar eficiência no seu trabalho,
tá? Mas não que a gente modifique, nem que a gente use isso como base fundamental. A base fundamental ainda é o conhecimento do jurista, do advogado, do juiz, né, das pessoas envolvidas. E, falando honestamente, valeu a pena fazer jornalismo? Valeu. Como experiência de vida, pelo momento que se viveu aqui no Mackenzie, nossa turma era maravilhosa, e também como bagagem profissional, né? Saber se comunicar, isso o jornalismo ensina muito bem, como escreve, como fala, entonação de voz. Eu era muito tímida, falava super baixinho, assim, quando eu errava eu ficava, nossa, me correndo por dentro. E falava assim, eu errei, vamos repetir, por favor. E o jornalismo, né, as aulas do jornalismo, ele te ensinam muitas coisas. Eu lembro até uma aula da professora Jung, que na época ela também era tradutora. Ela falou assim, gente, quando eu trabalho é tão importante essa questão da comunicação que quando eu vou fazer tradução de oficiais, que ela era do governo, fazer tradução pelo governo da Coreia, se eu não me engano, Coreia do Sul. E ela falava que ela tinha que usar muito, tomar muito cuidado nas palavras que ela ia usar para tradução, para não ter um problema de diplomacia entre os países. Então, assim, de tão importante que a comunicação é. E isso a gente aprende no curso de jornalismo, né? Não é a vida ensina depois de você sofrer muito, né? Aqui você vem e aprende no carinho ainda. Fernanda, obrigado pela tua presença. É bom saber que a gente, de alguma maneira, ajudou na tua formação e que sucesso aí como jornalista, como modelo ou como advogada. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Depois a gente dá uma volta aqui pelo Mackenzie, que eu quero ver como está tudo. 20 anos depois, né? Muita coisa mudou. Obrigado, viu? Obrigada.